E aí, gente, beleza? Bom, para quem não me conhece de outros carnavais, meu nome é Igor Carneiro, sou produtor artístico carnavalesco e atuo aí na administração de alguns setores específicos em escolas de samba do estado de São Paulo, basicamente na capital e em Santos, que é onde eu nasci. Bom, sejam bem-vindos a esse vídeo que eu intitulei O Samba do Meu Enredo, que é um produto incentivado pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa através do edital PROAC Expresso, que é destinado a realizar fomento a profissionais do setor cultural e criativo. E como o carnaval é cultura, é patrimônio cultural imaterial do estado e uma das grandes paixões nacionais, nada mais apropriado do que difundir para a população e a quem mais estiver interessado os saberes e fazeres do maior espetáculo da terra. Principalmente para você que não conhece, que nunca viu e agora tem acesso fácil a essas informações e está aí curioso para saber. Bem, a finalidade dessa resenha que você vai ver agora é mostrar um pouco mais sobre o processo de escolha e construção de um enredo de escola de samba, que é o tema ou a história que a escola vai apresentar. E as etapas que ele percorre até se transformar em letra de samba enredo, que é o hino que a escola vai cantar em seu desfile. Tem muita gente que não consegue ainda definir o que é enredo e o que é samba enredo. Então eu vou falar um pouco mais desses dois quesitos. Em alguns minutos eu vou tentar desmistificar esse processo, destacando o autor que escreve a sinopse, o tema, e o sambista que compõe o samba para fazer aí o samba enredo, e como que uma literatura original, que é a sinopse, está a serviço da música popular até o seu produto final, que é o samba enredo, e como esse gênero musical é fomentador significativo da cultura brasileira. Bom, vamos ver aí na tela alguns trechos descritos sobre esses dois quesitos do manual do julgador. Olha lá, o enredo é a peça literária, é o tema central que por meio de pesquisa dá origem à montagem do desfile, visando transmitir a ideia proposta para a sua apresentação. E o samba enredo é a interpretação musical do enredo proposto pela escola de samba para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do desfile. Assim, o samba enredo deve contar o que diz o enredo. Ele também tem como função fazer com que toda escola de samba seja capaz de cantá-lo. A letra pode ser descritiva ou interpretativa. É descritiva quando acompanha narrativamente o enredo desenvolvido e interpretativa a partir do momento que conta o enredo contendo implicitamente a ideia dos principais itens do enredo. A letra não pode se contradizer com a sinopse, nem tem necessidade de citar todos os pontos apresentados na montagem. Bom, na construção do enredo vale lembrar que cada profissional tem o seu método de trabalho, sua bagagem cultural, suas vivências, sua forma de transformar uma ideia em enredo. Essa escolha também pode ser feita em grupo, seja por comissões de carnaval, artísticas ou por membros de um departamento cultural também. Por via de regra, tanto o regulamento que julga o quesito, igualmente para todas, quanto as etapas a serem realizadas, que fazem parte desse processo de transformação do enredo para o samba, basicamente são a apresentação da sinopse, que o carnavalesco apresenta a sinopse para a diretoria, apresenta a ideia, através de um texto, que é descritivo ou interpretativo. Depois ele explana, a explanação do enredo para os grupos de compositores, que ele vai passar a ideia, proposta para os compositores, e a partir daí os compositores vão começar a desenvolver as suas obras e depois eles vão apresentar esses sambas compostos para a escola. E a partir daí a escola escolhe os sambas em enredo. Cada um tem a sua forma de escolher também. Bom, para exemplificar tudo isso e fundamentar essa nossa resenha carnavalesca, eu escolhi um enredo autoral apresentado pela Escola de Samba X9 Pioneira em Santos, no Carnaval de 2018, onde na ocasião eu era o carnavalesco e autor do enredo, que se intitulava Armorial, a nobreza da arte nordestina no reino do carnaval. Tá aí a logo para vocês conhecerem. Eu vou falar um pouco mais sobre o enredo no decorrer do vídeo. E eu escolhi ele como argumento aqui nesse vídeo por ele ter gerado uma letra extremamente coesa, e que me agradou muito nesse processo de transformação
da ideia central e a sua narrativa em poesia sintetizada, que é a letra do samba. E vale ressaltar que ele alcançou aí todas as notas 10 no quesito samba enredo. Vou convidar também alguns dos compositores desse samba para falar um pouco mais sobre esse enredo, e depois vocês vão poder ver um vídeo, né, no meu canal, Faceta Soluções Artísticas. Vocês vão poder assistir mais um vídeo onde vamos dar uma continuação mais aprofundada desse enredo e desse samba de 2018. Entre outros vídeos também você pode se inscrever lá no canal e acompanhar, né, da forma que preferir. Bem, vamos lá? Agora eu vou falar sobre esse tema, o armorial. Eu vou contar como se deu a escolha desse enredo. Nessa ocasião, esse tema foi escolhido através de um consenso com a diretoria da escola, que já tinha sinalizado a vontade de falar sobre o Nordeste, né, de alguma forma. E aí vocês me perguntam, Igor, a partir daí qual foi o primeiro passo, né? Igor, quais são os passos, né, para se pensar no enredo? Bom, tá aí na sua tela, ó, os aspectos que eu normalmente penso, né, de cara: aspectos criativos, aspectos financeiros e aspectos estruturais, né? Tem que haver um arranjo entre esses aspectos para que haja uma escolha coerente, satisfatória e estratégica, né? Se toda a parte criativa nasce na cabeça de um carnavalesco, que transforma um tema em linguagem carnavalesca de desfile, por sua vez a diretoria de carnaval precisa viabilizar e planejar a execução dessa ideia, principalmente no âmbito financeiro, e verificar sempre se ele está enquadrado também nas normas, né, do regulamento. E a direção de harmonia, paralelamente, enquadra a ideia, né, essa ideia desenvolvida, dentro do planejamento estrutural, que é o mapa do desfile, né, a montagem. Bom, gente, existem outras possibilidades também que aparecem na escolha de um enredo. Por exemplo, existem enredos desenvolvidos especificamente para captação de recurso, né, seja em homenagens, lugares, marcas de produtos, e que geralmente são sugeridos pela própria direção da escola ao carnavalesco. Diante disso, né, de uma dessas escolhas, a ideia terá que ser pesquisada, desenvolvida e transformada sobre a ótica de um profissional, que pode ser pelo carnavalesco, pode ter a participação do departamento cultural da própria agremiação ou por um profissional especializado. Em todo esse processo de escolha, temos que analisar o estilo da escola, né, e o histórico de enredos dessa escola, porque é sempre interessante não se repetir, né, sugerindo aí novas temáticas, novas propostas diferentes. Há de se pensar também nas tendências, né, dos enredos atuais, se são engajados, se são religiosos, históricos, culturais, etc., né? Sempre lembrando que, embora muitos casos haja essa repetição de temáticas, o interessante é que tenha um argumento ou uma defesa diferenciada e inédita, para que não se torne repetitivo e maçante, né? Tá aí um aspecto curioso em relação à mágica linguagem do espetáculo carnavalesco. O interessante é que tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado, né? E se a gente for parar para pensar também, é com essa premissa mágica que o espetáculo se sustenta até hoje, sem agonizar, né? Bom, e o enquadramento, né, do formato do mapa do desfile da escola, que eu chamo de espinha dorsal, que é a base que o carnavalesco vai organizar as referências. Podem ver aí no quadro, né, um mapa de desfile, né, que é a espinha dorsal, composta por fragmentos, né, tradicionais já estabelecidos no desfile, que são basicamente comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, guardiões, alas, carros alegóricos, tripés, destaques de chão, alas especiais, entre outros. Aí é aplicada a ordem das referências, né, de forma ou linear, cronológica, ou até mesmo atemporal, ou livre. E vocês podem ver aí na imagem o mapa contendo toda a divisão do desfile da X9 de 2018, né? Bem, resolvida essas questões de enquadramento dos aspectos técnicos, a gente pensa no enquadramento estético também, né? Nas questões da criação, né? No caso do armorial, primeiro, né, por ser um enredo fácil, né, de desenvolver plasticamente pela riqueza da sua estética, né? Um enredo diferenciado também, porque além de ser inédito, ele poderia se enveredar em diversas possibilidades e soluções visuais, o que de fato é muito mais fácil para poder criar, né? Mas o que é o enredo armorial? O que se tratava, né?
Trata-se de um enredo que apresentava um movimento artístico genuinamente nacional. Esse movimento foi idealizado principalmente pelo escritor, dramaturgo, poeta, romancista Ariano Suassuna, que buscou aí diversas formas de expressões artísticas da cultura popular nordestina, gerando, enfim, a estética armorial. Bom, tal movimento trouxe as influências desde a arte medieval, renascentistas, adaptadas aí para uma atmosfera popular nordestina, valorizando as raízes culturais brasileiras através da literatura, do teatro, do cinema, da dança, da música, na cerâmica, da tapeçaria, pintura, gravura, arquitetura, escultura, enfim, essa infinidade de manifestações culturais. E qual que era a proposta do enredo? Era apresentar esse universo cultural e lúdico do Nordeste através de suas artes, incorporando tudo para o universo carnavalesco. E assim foi feito. A escola atingiu a pontuação máxima, empatando em primeiro lugar, mas no critério de desempate acabou perdendo e ficou aí com o vice-campeonato. Bem, para falar mais sobre a organização do enredo, como que eu distribuí esse enredo, eu vou mostrar aí que eu dividi em 4 momentos específicos, 4 fases para contar a história do movimento armorial. Tá aí, ó. Fase 1, essência e fidalguia, influências vindas de terras distantes, onde retratava as influências estéticas vindas da Europa, da era medieval e do Renascimento, seus reinos, castelos, da lírica, dos poemas, das canções apresentadas pelos trovadores, dos bonecos mamulengos, dos folhetos de cordel, que traziam histórias mirabolantes e, por fim, a musicalidade barroca do Renascimento. Vale ressaltar que o nome armorial provém do livro onde se registra brasões, que se correlaciona com a heráldica. A heráldica é a ciência que estuda emblemas e brasões. Então, algumas das referências inseridas na plástica do início do desfile foram os brasões, os escudos, os emblemas e os bandôs medievais. Aí eu entro na fase 2, que são raízes sertanejas, influências desse chão. A segunda fase já falava sobre as influências do próprio Nordeste, na literatura, os sertões, de Euclides da Cunha, mostrando toda a força do homem sertanejo, das manifestações folclóricas à grande miscigenação das raças e suas múltiplas tradições culturais que serviram para influenciar o movimento na música, na dança e na teatralidade. E na fase 3, o movimento armorial e suas manifestações artísticas. Já a terceira fase do enredo mostrava o movimento armorial já consolidado, já enraizado, com sua intenção popular e o seu conhecimento erudito. E cita também seu grande fundador, obviamente, Ariano Suassuna, e suas principais obras consagradas. Fala sobre a música e a dança armorial, assim como a pintura, a gravura, a tapeçaria, entre outras manifestações, todas essas manifestações que eu falei. E por fim, o encerramento, fortalecendo a cultura brasileira, que fecha o desfile com uma mensagem de alerta para a valorização da nossa cultura, levantando a bandeira brasileira como a verdadeira bandeira da cultura nacional. Bom, agora que eu já falei sobre o enredo, como foi dividido, eu vou mostrar para vocês aqui a montagem do desfile, os títulos, como que eu dividi isso, como que eu intitulei algumas alas, os carros, enfim. E simultaneamente eu vou mostrar aí algumas fantasias desenhadas que fizeram parte desse projeto plástico aí do desfile, e vou mostrar uma alegoria também. Bom, tá aí na tela, ó. Comissão de frente, os intrudos encantadores da arte, Primeiro casal, valente cavaleiro e as sublimes tradições, os escudos e brasões. Guardiãs, fidalguia medieval. Destaque de chão. Tá aí a ala 1, os trovadores. Vocês podem ver o figurino aí, que era a primeira ala, a ala dos trovadores. Logo a seguir, o abre-alas, o sonho, um grande reino mágico, que retratava as influências medievais do movimento. A ala 3, que era a ala das baianas, o folheto de cordel. A ala das baianas representava os folhetos de cordel. Depois vinha a musicalidade barroca, esse figurino que representava toda a musicalidade que influenciou o movimento, Aí beleza, segundo casal, mais alas, o sincretismo a serviço da arte. A segunda alegoria, que retratava o sertão e suas riquezas,
né, acavalhadas, aí vem todas as manifestações culturais, está aí o figurino Bumba Meu Boi, que era uma das representatividades aí das manifestações. Maracatu, destaque de chão, uma mulher vestida de sol. Terceira alegoria, o castelo do povo brasileiro, o sonho do poeta. Depois as manifestações já consolidadas, o bailar armorial, as manifestações da dança. E aí, ó, o figurino, as manifestações da pintura e da gravura armorial. E logo a seguir, as manifestações da cerâmica e da tapeçaria armorial. Aí depois vinha o retorno da bateria, um tripé que falava sobre a Estátua da Liberdade brasileira e finalizava lá com a ala dos amigos. Bom, só um detalhe, existem alguns compositores que preferem trabalhar somente com as informações citadas aí nessa montagem, com esses títulos, né? Daí eles entendem o enredo e daí eles conseguem compor já uma letra de samba enredo. Bom, agora que vocês conheceram um pouco como uma ideia se transforma em enredo, baseado nessas referências da X9 de 2018, vocês puderam perceber a riqueza de informações contidas na ideia, facilitando aí a criação através dos desenhos, figurinos e pela alegoria que foi mostrada. Quem quiser assistir esse desfile ou ouvir esse samba, pode procurar no YouTube X9 Pioneira 2018, que lá vocês vão poder ter acesso a esse samba ou a esse desfile. E quem quiser conhecer quem quiser se aprofundar mais na sinopse, né, ler a sinopse desse enredo, é só acessar aqui o QR Code que vai estar aí na tela e conferir. Você vai poder conferir a sinopse, a montagem, né, da escola que eu apresentei aí e a letra do samba enredo, e vai poder analisar e ver a importância da amarração na história para que esse conceito fique claro e que a letra do samba faça sentido em relação ao que vai ser apresentado plasticamente, beleza? Bom, e para encerrar, vamos ouvir um pouco desse processo, né, de construção de enredo. Eu vou convidar Tuta do Irapuru, desse samba, né, que tem aí um grupo de compositores, né, na sua autoria, o Ale Lopes, Bira Moreno, Cunha Bueno, Erasmo Dias, Mário Soares, Paulinho Bandolim e Richard Santos. Salve, salve, Tuta! Prazer ter vocês aqui. Vamos lá? Salve, meu carnavalesco Igor Carneiro, salve meus parceiros dessa obra que foi o grande, que embalou o desfile da X9, a pioneira, o Carnaval 2018, né? Sobre o armorial, sobre o movimento armorial, né? E então, atendendo aqui ao convite do Igor, falando um pouco sobre como que é o processo de composição, de uma forma geral, né? Que cada obra é uma obra, né? E cada compositor gosta de trabalhar de um jeito, né? Mas o samba enredo é uma obra que nasce, ela está a serviço do enredo, né? E quem faz o enredo, quem desenvolve o enredo é o carnavalesco. Então, muitas vezes todo o processo começa da distribuição da sinopse, né? Às vezes a sinopse é distribuída e o carnavalesco fica à disposição para você entrar em contato. Às vezes a sinopse é distribuída numa reunião com o carnavalesco, mas de todo jeito eu julgo muito importante esse contato com o carnavalesco, que é onde o compositor consegue filtrar, né, daquela sinopse, né, o que realmente é importante para estar no samba, né? Quais são os elementos daquela sinopse que para o carnavalesco são mais relevantes, são elementos-chave, tanto do ponto de vista visual, né? Alguns elementos ali, eles conseguem proporcionar ali uma fantasia, uma alegoria, né? E eu acho que o compositor, eu gosto de trabalhar assim, acho que todo compositor tem esse interesse, né? Em ouvir o carnavalesco expor, né? Não apenas ler a sinopse. Eu já fiz samba só com a sinopse, sem conversar com o carnavalesco, mas às vezes o carnavalesco não se coloca à disposição. Mas enfim, é um primeiro contato, né? Então a leitura da sinopse e essa reunião, né? Às vezes, como eu disse, às vezes a reunião acontece antes, às vezes a leitura acontece antes e você procura o carnavalesco depois, né?
Mas é nesse momento em que começa a se moldar o samba enredo, né? E muitas vezes também o carnavalesco fornece a montagem da escola, né? Então ele traz para você o que o Abre Alas vai dizer, o que a primeira alegoria vai dizer, o que a última alegoria vai dizer, o que cada ala vai representar, né? Então, por exemplo, se você tem acesso ao que a ala das baianas vai representar, você pode brincar com isso de repente na letra do samba, né? Então, eu já fiz um samba que o enredo era o papel e as baianas vinham de jornal. Então, em determinado momento da letra do samba, eu dizia que as baianas levavam a informação, né? Uma coisa assim, desse tipo, né? É uma brincadeira que a gente faz que para funcionar com aquilo que vai ser visualizado no desfile, né? Então essa montagem da escola é bem interessante quando ela é disponibilizada. A estrutura da letra, né? Geralmente o samba enredo tem uma estrutura que a gente pode chamar de padrão, né? Que são 2 refrões, uma primeira parte um refrão, uma segunda parte um refrão. Essas partes ali tem 10 a 14 versos, um refrão ali em torno de 4 versos, né? Eu acho que a gente às vezes sai disso, né? Tem compositor que consegue já sair de uma estrutura totalmente nova, mas não existe uma regra, né? Existe esse padrão, às vezes a gente cria um terceiro refrão, às vezes repete um verso, mas a gente tenta construir o samba em cima dessa estrutura padrão, né? Estabelece a importância do refrão. Eu gosto muito de um refrão que fala da escola e que fala do enredo, né? Então, no caso do armorial, a gente falava que tinha um verso que a gente dizia: o samba hoje é armorial. Fazia uma brincadeira com a questão de que elementos da cultura brasileira acabavam se inserindo, né? Era um movimento que exaltava elementos da cultura brasileira, né? Então a gente dizia que o samba hoje, no desfile ali, também é armorial, né? E falava do nome da escola, X9, então um refrão forte, né? Às vezes a gente pode começar desse refrão, às vezes a gente chega no refrão, né? No caso desse samba do armorial, o refrão principal foi a última coisa que aconteceu, né? A gente chama de refrão principal aquele que é a grande explosão mesmo, né? Tem um refrão do meio que não seria, que envolve mais o próprio desenvolvimento do enredo. Já o refrão principal, às vezes ele nem é ligado ao enredo, né? Aquele refrão que chama o componente, chama a arquibancada, né? E por fim a gente procura sempre estabelecer um equilíbrio entre a letra, que deve abordar o enredo, e a melodia, que é o que vai favorecer o canto, né? É o que vai fazer com que aquela letra seja palatável ao componente, favorecendo a harmonia, né? E a evolução também da escola, né? Porque uma melodia gostosa vai fazer com que o componente cante, com que o componente dance. Então isso contribui muito para o desenvolvimento da escola, né? Então, basicamente é isso, assim, o beabá da construção de um samba enredo, tá bom? Obrigado. Valeu, Tuta, muito obrigado pela participação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre o processo de transformação de enredo para a letra do samba enredo. A proposta foi plantar exatamente aí uma sementinha de curiosidade, fazer com que você que assistiu esse vídeo até aqui continue assistindo mais sobre conteúdos, né, sobre carnaval, pesquise sobre a infinidade de assuntos sobre as escolas de samba. E eu vou falar novamente, você pode seguir no canal YouTube Faceta Soluções Artísticas. Lá você vai poder assistir o vídeo que vai dar continuidade mais aprofundada sobre esse samba enredo armorial, que vai estar disponível aí em breve. E outros assuntos também, vídeos com entrevistas, documentários, lançamentos de enredo, enfim. É a Secretaria de Cultura e Economia Criativa incentivando a arte carnavalesca e seus artistas. Até breve, até a próxima. Eu quero que a minha casa seja um castelo do povo brasileiro, um lugar de resistência contra essa arte massificada e falsificada que estão nos empurrando de goela abaixo. Tá de perna bamba, parceiro! Tá só começando, tá só começando! Alô, X9! Alô, pioneira! Tá em choque, a mulher! A X9 vai te encantar. Nossa magia faz a festa na avenida. Arte do povo, sim, é o nosso carnaval. E o samba hoje é armorial. Em terras bem distantes reluzia minha essência em fidalguia.
da cavalhada. Tumba meu boi, foguete de reis, dancei o maracatu na congada. Enfim, finquei raiz e me tornei armorial. Sou popular e erudito, não faz mal, filho do artista imortal. Elo entre Europa e sertão, obras consagradas desse chão. No bailar do tempo a girar, acordes de uma orquestra pelo ar, inspirando manifestações. De repente, entre muitos foliões, uma pioneira, vou erguer essa bandeira, fortalecendo a cultura brasileira. A X9 vai te encantar. Nossa magia faz a festa na avenida. Arte do povo, sim, é o nosso carnaval. E o samba hoje é armorial. A X9 vai te encantar. Nossa magia faz a festa na avenida. Arte do povo, sim, é o nosso carnaval. E o samba hoje é armorial. Em terras bem distantes renuncia minha essência e fidalguia. Valente cavaleiro, decifrei sublimes tradições, em escudos e razões, de poesia em cancioneiros, trovador. Sonhei, eu renasci um novo reino, então sentia, erguido num nobre cangaço, mamulengos e folhetos de cordel. Paneiros, rabecas tocando o aléu, desvendando os sertões. Avistei os estandartes da cavalhada. Tumba meu boi, foguete de reis, dancei o maracatu na congada, desvendando os sertões. Avistei os estandartes da cavalhada. Tumba meu boi, foguete de reis, dancei o maracatu na congada. Sou popular e erudito, não faz mal, filho do artista imortal. Elo entre Europa e sertão, obras consagradas desse chão. No bailar dos tempos a girar, acordes de uma orquestra pelo ar, inspirando manifestações. De repente, entre muitos foliões, com a pioneira, vou erguer essa bandeira, fortalecendo a cultura brasileira. A X9 vai te encantar. Nossa magia faz a festa na avenida. Arte do povo, sim, é o nosso carnaval. E o samba hoje é armorial. A X9 vai te encantar. Nossa magia faz a festa na avenida. Arte do povo, sim, é o nosso carnaval. E o samba hoje é armorial. Em terras bem distantes renuncia minha essência e fidalguia.